Salve turminha, beleza? Bom, como eu prometi no último vídeo do vlog da Escola de Ciências da Vida, eu vou ensinar para vocês como eu monto uma apresentação em PowerPoint. Serão dois vídeos, um deles é mostrando a estrutura da aula e o outro é ensinando a mexer no PowerPoint de uma maneira bem geral, tá? Não é meu intuito dar um curso completo de PowerPoint, até mesmo porque eu uso algumas ferramentas e eu acho que só em um vídeo já vai ser possível a gente trabalhar essas ferramentas. Vocês provavelmente vão ver o barulho do teclado e do mouse, porque esse meu microfone ele é muito sensível, mas tudo bem. Então eu vou colocar para vocês aqui como eu arquiteto as minhas apresentações. E claramente eu coloco nelas a forma que eu julgo ser uma boa forma de apresentação, que eu julgo ser bonita, visual para quem está assistindo. Todas as pessoas na qual eu apresentei em sala de aula as apresentações nas quais eu faço hoje, sempre gostaram, sempre entenderam, sempre sentiram que o assunto estava correlacionado. Então a ideia é essa. Vamos lá, serão dois vídeos. Então vou mostrar como eu arquiteto as aulas e depois eu ensino como montá-las. Vamos fazer esse desenho aqui, ó. Eu vou ensinar vocês a desenharem os anticorpos no PowerPoint e aí vamos montar um slide com os anticorpos que a gente desenhou e animar eles bonitinho para explicar cada um deles. Vamos voltar aqui para a nossa aula. Bom, primeira coisa que para mim é muito importante para uma apresentação boa é o contraste do fundo com as letras. Sendo que o fundo não pode ter uma intensidade de brilho superior à das letras. Não sei se vocês já perceberam, mas o fundo de todas as minhas aulas tendem a ser mais escuros e as letras tendem a ser mais claras. Por que digo isso? Para mim, um fundo escuro não sobressai em relação a uma letra mais clara. Olha só essa apresentação que eu peguei aqui, que é uma apresentação simples. Você percebe que o fundo ele é claro. Então o brilho da cor branca atinge muito mais os teus olhos do que a cor preta. E obviamente esse brilho da cor branca, né, contamina mais os seus olhos e você precisa forçar um pouco para enxergar essas cores mais escurecidas. Quando você faz uma apresentação com um contraste de outra forma, você percebe que a cor escura ela não sobressai nos seus olhos. O que se sobressai é o conteúdo. Então, é extremamente importante você fazer um contraste bom. Para mim, os fundos obrigatoriamente devem ser mais escuros. Fundo mais claro não dá o devido contraste com as letras. Outra coisa importante, é fundamental que você escolha a cor e a fonte das letras na qual você está trabalhando, de modo que ela não concorra com o fundo. Por exemplo, eu vou mudar aqui esses dois textos aqui no PowerPoint para vermelho. Olha só, olha como fica estranho. O vermelho ele está concorrendo com o fundo, além de ser muito ruim de ficar enxergando. Ou, por exemplo, se eu colocar uma outra cor que vai concorrer muito com o fundo, talvez esse azul, olha só. Ou seja, ele vai sumir no fundo. Fazer isso numa apresentação é um verdadeiro tiro no pé. Então é importante que você escolha bem as cores e os fundos, a cor do texto e a cor do fundo. Para mim é fundamental que o fundo destaque as letras e não o contrário. Então vamos voltar aqui. Claramente, se eu deixar, por exemplo, um fundo... Você quer trabalhar com fundo branco? Também não tem problema. É fundamental que haja esse contraste. Olha só, eu vou só fazer uma formataçãozinha aqui. Vou colocar um preenchimento branco. Olha como fica ruim também. Principalmente, né, por causa da cor branca. Ela está sombreada aqui, mas se eu tirar o sombreado, ela vai desaparecer. Mas olha aqui, ó. Deixa eu tirar o sombreado do amarelo. Olha como o amarelo, num fundo branco, fica muito estranho. Você tem o destaque do fundo e o destaque da letra fazendo muita intensidade de brilho nos teus olhos. E isso acaba tirando um pouco o foco. Então as coisas têm que ser o mais neutra possível e o destaque tem que fazer o seu papel. Tá? Então por isso que eu faço as aulas desta maneira. Fundo mais escuro e as letras em contraponto ao fundo com um brilho maior. Certo? Bom,
fazendo um outro comparativo a essa aula. Essa aula é uma aula super simples, né? Ou seja, letras pretas, né? Tá, só o PowerPoint aqui, na verdade é uma imagem, né? Letras pretas e algumas outras figurinhas, tá? Esses PowerPoints, né, principalmente quem tem uns PowerPoints mais antigos, isso que aconteceu também na Escola de Ciências da Vida, você percebe que tem duas faixas pretas aqui, onde você não está aproveitando o conteúdo da tela inteira, né? Isso aqui é uma questão de design de tela, que é o tamanho do slide. Tá? Esse aqui é o tamanho padrão para os slides mais antigos. A gente vai mexer nisso aqui já já. Então, veja, você perde espaço na tela, onde você poderia aproveitar para colocar imagem, deixar as letras um pouco maiores, enfim, várias coisas. Então, as aulas na qual eu produzo, você vê aqui, o tamanho do slide aqui é 4x3. Já o tamanho dos slides aqui, né, design, tamanho do slide, é o widescreen, 16:9, ou seja, é uma tela mais aberta e aí você aproveita a tela inteira. Tem só alguns pontos que, obviamente, esses daqui não dá para você remover, mas aproveita a tela inteira, tá bom? Outro ponto importante que eu acho que uma apresentação tem que ter. A apresentação não tem que ser o show do momento. O show do momento tem que ser você e o seu grupo, porventura, se você estiver fazendo trabalho em grupo. Perceba aqui que essa apresentação, bom, ela não é show nenhum. Ela basta um texto simplesinho, né? Porém, ela não é atrativa. Eu não tenho vontade de ficar olhando para texto corrido. Eu gostaria que o apresentador tivesse pelo menos um pouco de estrutura de slide que me desse a chance de olhar para o slide, me interessar por ele, juntamente com o apresentador. Então você precisa colocar uma certa beleza no slide. Então, uma letra bonita. Nada de colocar essas letras, por exemplo, tem algumas letras bem maluconas, né? Alguma coisa assim, né? Até que essa aqui não fica feia, mas pode colocar, sem problemas, né? Pode colocar essa estrutura de letra, tal, isso não tem problema, tá? Mas o que não é recomendável, você colocar, por exemplo, letras assim, né? Deixa eu ver. Tem algumas letras que são bem estranhas, né? Que servem mais para fazer... Ó, isso aqui. Uma apresentação com uma letra cursiva, né? Não fica legal. Fica estranho, olha só. Por mais bela que ela seja, vou ampliar o tamanho dela, ela não é fácil de ler. Ela é bonita, tal, mas é ruim de enxergar, ruim de ler. Tá? Muito bem. Então tá. Outro ponto fundamental para uma boa apresentação. Ela não deve conter muito texto. Se o texto existir, ele tem que vir concatenado com o momento que você explica o texto. Eu estou mostrando para vocês aqui a imagem, né, do slide em si. Mas se você for ver, eu vou projetar isso aqui, né, você vai ver que os textos eles vão surgindo, né, e as imagens também, vão surgindo conforme eu vou apertando o botão. E eu vou apertando o botão conforme eu vou explicando. E aí os slides vão passando. Então, um processo interessante é sempre bom você animar a sua apresentação para que ela fique legal. E eu vou ensinar a fazer essas animações também. Tá bom? Bom, muito bem. Então tem essa estrutura aqui e os slides, né, a apresentação, ela tem que estar concatenada de uma forma aonde existe uma correlação sempre do próximo slide com o anterior. Tá? Então se você consegue puxar um gancho, né, mesmo que seja um gancho histórico, um gancho sobre um tema, ele fica mais atrativo. Ok? Outro ponto importante para um slide ficar bonito. É fundamental que não haja figuras que porventura destoem do fundo do slide. Como, por exemplo, eu vou pegar aqui essa imagem que eu separei. Vou dar Ctrl C nela e vou simplesmente deletar aqui essas outras imagens aqui e vou pôr isso aqui. Tá? Percebe uma coisa? Você vê que claramente essa imagem que está aqui, ela é uma imagem que não pertence à estrutura de fundo. Então não fica bonito esse contraste branco com esse contraste em azul. Seria legal se essa imagem não tivesse esse fundo branco ou se, porventura, o plano de fundo fosse branco para demonstrar que esses desenhos fazem parte do slide como um todo e não uma coisa destacada. Se não tem como você consertar isso, existe a possibilidade no PowerPoint de você formatar essa imagem e colocar uma moldura. Como, por exemplo, essa aqui. A moldura, bom,
A moldura, ela te dá uma chance, né? Vamos deixar mudar a cor da borda, vamos deixar aqui uma borda marrom. Como está essa aqui? A moldura, por sua vez, dá a impressão que ela está destacada do slide e fica mais visual, fica mais bonito de se enxergar, tá? Mas o melhor é você fazer que nem, por exemplo, essa figura. Essa aqui é uma ave, tá? Ela está no formato PNG e ela não tem fundo, é apenas a ave. Essa figura, por sua vez, por ser quadrada, né, eu coloquei uma moldura nela para que ela entre em consonância, em harmonia com a apresentação. Sempre procure fazer a apresentação de modo a ficar harmônica, sem aquele mundaréu de texto. E tente animar sempre uma apresentação. Quanto mais harmônica você deixa, melhor ela vai ficar, tá certo? Eu vou fechar essa aula, não vou salvar, porque senão vou perder. E aí eu vou mostrar para vocês agora como eu arquiteto a aula. Eu vou montar um slide. Esse slide vai ser basicamente o desenho dos anticorpos, os 5 anticorpos, IgG, IgE, IgD, IgM e IgA. Nós vamos desenhar esses anticorpos aí, eu vou mostrar para vocês como é fácil desenhá-los. E, obviamente, colocar os textos. O que eu vou fazer aqui pode se estender para praticamente toda a apresentação que você vai montar, beleza? Mas isso eu vou deixar para outro vídeo. Então, segue no próximo vídeo que a gente continua esse assunto.